Estamos em uma grande obra, amém? Isto é uma verdade, irmãos, para todos nós. Quer seja por adesão, quer seja por indisposição de aderir à grande obra. Isto é uma verdade. Nós todos estamos em uma grande obra. Pode ser que você tenha pensado, pastor, eu nunca me envolvi com esse trem. Primeira vez que eu estou vindo na igreja. Ou todas as vezes que eu fui na igreja, nunca quis me envolver em nenhum cargo, em nenhuma função. E nem é sobre isso. Mas todos nós estamos em uma grande obra. Quer seja pela adesão de você deixar de ser criatura e ser filho, quer seja pela indisposição de você querer crer e receber Jesus como Salvador. Há uma grande obra acontecendo. E como diz o Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Se você não ama Deus, você ama alguém. Se você não está se relacionando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, você está se relacionando com alguém. Como assim, pastor, a regra é clara? Tiago capítulo 4, versos 1 a 5 diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem, e quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras dizem que o Espírito lhe faz habitar em nós, tem fortes ciúmes? Quem se faz inimigo de Deus, está fazendo uma grande obra para Satanás. Ai, pastor, você acha que quando eu li isso aqui, irmão, não me constrangeu, não? Fiquei preocupado, falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu não posso me afastar da poderosa obra que o Senhor tem para fazer na minha vida. E principalmente, através da minha vida, o que nós estamos fazendo para que a obra de Deus seja exposta a partir de nós. Afinal de contas, nós estamos em uma grande obra. Existe uma construção de valores sendo elaborada. Existe uma construção de uma natureza de Cristo em nós, porque a natureza caída do pecado quer prevalecer, mas o que deve prevalecer é a graça salvadora de Cristo em nós. Estamos em uma grande obra. A decisão de não vivermos a obra de Deus como devemos viver, nos provoca, irmãos, a pensarmos e refletirmos se nós estamos mesmo imbuídos na obra de Deus. Neemias deixou bem claro que ele não ia tirar o seu foco da grande obra. E uma grande obra permitida, provisionada pelo rei a qual ele servia. Além desses nomes tudo feio que eu li aqui, o rei chamava Artaxerxes. Fala rápido aí para você ver Artaxerxes, nem sai direito. Mas esse rei é um dos poucos reis da Bíblia que são, dentro da tipologia, na teologia bíblica, considerado ali um tipo do próprio Deus, conduzindo e induzindo o povo de Deus a reconstruir os muros de Jerusalém. Um certo dia, quando Neemias vai servi-lo, ele falou assim: ô menino, por que você está triste? Por que você está abalado? Por que você está com o rostinho assim? É porque eu sei que o meu povo está sofrendo lá e não consegue reconstruir os muros. E o rei fala assim: o que você precisa? Autorização. Assine algumas cartas para mim poder passar e não ser afligido pelos povoados que eu passar. E também quando eu passar em certo lugar de floresta, onde tem um camarada cuidando lá, o senhor faz um documento para mim também, para que ele possa me conceder madeira, para que eu possa reestruturar não só os muros, mas também a minha casa. Olha que rei, do nome feio, mas com atitude bonita. O Artaxerxes provisionou, permitiu que fosse estabelecido uma grande obra. E nós percebemos isso quando Sanbalat e Tobias, esses dois meninos, que não era muito crente não, ou nada crente, tentam articular e destruir o projeto. Então eles começam a promover discórdias
Eles começam a promover coisas que vão tirando o foco da grande obra, do projeto final. Eu queria que você fosse fazendo uma relação com o tempo de hoje. Porque a nossa grande obra, irmãos, foi inspirada, autorizada, provisionada por nós na cruz do Calvário. O nome dele não é Artaxerxes. Como é que é o nome dele? Jesus de Nazaré. Ele nos disse que ele veio nessa terra. Que ele veio nessa terra, morreu por nós e disse assim para nós: agora vão e façam discípulos de todas as nações. Vão, preguem o evangelho a toda criatura. Ou seja, a grande obra está autorizada. Nós não tínhamos capacidade porque éramos falidos em nossos pecados e delitos. Ele falou assim: eu vos enviarei o Espírito Santo de Deus, que ele persuadirá as pessoas do seu pecado, e eles serão salvos se crerem que eu sou o Salvador do mundo. Nós temos autorização, temos provisão, basta agora nos colocarmos à disposição da grande obra. Por isso que eu queria que você refletisse se você está nessa grande obra. Quando os meninos tentam tirar o foco de Neemias, vindo com provocações, eu preciso falar com você, Neemias, a gente precisa trocar uma ideia, porque eu estou ouvindo rumores, eu estou ouvindo algumas coisas que não me agradam, eu queria te ajudar, mas na verdade o que ele queria era destruir Neemias. Nos nossos tempos, nossa luta não é contra pessoas, amém? Mas o inimigo, irmãos, está articulando o tempo todo. O que tem de Sanbalate, Tobias, Gesem e mais um monte de trem por aí. Que nós devemos nos posicionar em oração, mas principalmente não perder o foco da grande obra. Tem muita gente assim. Olha o que o Neemias responde a essa primeira provocação. Por isso eu lhes enviei mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto. Não é um projetinho, não. É um grande projeto. E eu nem posso sair daqui, eu não posso perder o foco. Porque parar a obra, por que parar essa obra? Para ir me encontrar com você. Por que perder tempo, irmãos, com aquilo que não é salvífico? Por que perder tempo com aquilo que não vai trazer a conclusão ou a estruturação da grande obra? Porque ela será concluída um dia. Um dia o Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores virá. E Ele vai vir procurar em nós as obras que nós tivemos feito. Ele vai nos salvar pela sua grandiosa graça. Mas nós seremos julgados pelas nossas obras. O que você tem para apresentar para Deus? Uma grande obra, pequena, média, ínfima, ridícula, extraordinária obra, porque nós estamos em uma grande obra, e você precisa decidir a quem você serve. Nós precisamos nos posicionar e dizer: nós servimos ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós estamos em uma grande obra. De repente os meninos começam a articular um novo plano, chamar para conversar, ter uma resenha, como se nada tivesse acontecido, já não valia mais. Então eles tentam fazer Neemias pecar. Neemias, vamos ter uma conversa dentro do templo, trancado. Mas dentro do templo, trancado, significava o quê? Só podia entrar ali sacerdote. Se Neemias entra, Neemias então passa a ser alguém difamado. E aí a grande obra vai sendo deixada de lado, vai sendo deixada a desejar. Neemias, direcionado por Deus, percebe, ele diz no verso 8: eu lhe mandei esta resposta, nada disso que você está dizendo está acontecendo, é pura invenção. Estava tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. E aí ele começa sobre a história do sacerdócio. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado, portas adentro, e disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia, o Neemias, bobo que era nem nada, né, irmãos? Ele respondeu: acha que um homem como eu deveria fugir?
Pergunta para o seu irmão aí e fala assim: você acha que eu deveria fugir? Pergunta para ele assim: você acha que eu deveria me apegar à grande obra? Fugir é para os covardes, irmãos. Deus não nos deu espírito nem de medo nem de covardia, mas Ele nos deu poder, amor e equilíbrio. E quando nós relacionamos esse tipo de sentimento, nós não fugimos. Ele continua dizendo: alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado e que Ele tinha profetizado contra mim. Por quê? O Tobias e o Sambalate tinham contratado. Pastor, sacerdote se vende. Tem sacerdote que é laranja. Tem sacerdote que é ladrão. Tem sacerdote que finge que está revelando. Pesquisa o nome das pessoas na internet, pega o CPF, pega um monte de coisa e fica fazendo, iludindo, ludibriando um monte de gente. Gente comprada, que não é digno de você ligar sua televisão para assistir esse tipo de gente, irmão, em nome de Jesus. Gente que usa das suas emoções para atingir você, e aí depois você fica descredibilizado. Acorda, igreja. Tudo aquilo que fere os princípios da palavra, tudo aquilo que fere a relação sua com o Senhor, não pode ser colocado em pauta na sua vida, porque você está em uma grande obra. Essas distrações, isso que é colocado sobre nós, até mesmo tem cara de igreja, né? Vamos lá para o templo conversar, vamos lá para a igreja conversar, mas no final das contas querem é destruir, deturpar, assassinar a sua reputação. Em nome de Jesus, você vai abrir os seus olhos hoje, e você vai sair daqui com esse desejo de cumprir a grande obra que o Senhor determinou sobre você. Não há um fio de palavras contrárias que vai te impedir de concluir a boa obra que o Senhor tem sobre a sua vida. Verso 13 diz: ele tinha sido pago para me intimidar. Olha que obra do Satanás, irmão. A fim de que eu cometesse um pecado, agindo daquela maneira. E então, eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. As ciladas do diabo, né? Não, é só um pouquinho. É só um traguinho no pendrive. É só um beijinho escondido aqui, não dá nada, ninguém vai ver. É só um negocinho aqui, está tudo oculto, né? Como se o Espírito Santo de Deus não estivesse vendo. Como se Deus não estivesse observando a articulação de Satanás para tentar difamar você e destruir você. Eu tenho que te dar uma notícia, irmão. Pode ser que muitas das reações que você teve no passado hoje descredibilize você. Porque um dia você plantou o descrédito. Um dia você foi no cego. Um dia você foi ladrão. Um dia você foi um monte de coisa que não agradava ao Senhor, muito menos a sua família, as pessoas que estão à sua volta. Jesus transformou a sua história. Transformou, mas a colheita, querido. Pode ser que alguém chegue em você e fale: o quê? Ismael? Quem te viu, quem te vê, Ismael. Já passei por isso, irmãos. Eu estou falando de mim mesmo aqui. De colegas que eu convidava para ir à igreja que eu estava pastoreando. Ele falava: Carlinho, eu te conheço, Carlinho. Eu falava: não, você não conhece mais, aquele Carlinho morreu. Mas ele vai entender isso, irmãos. Estava descreditado pela má obra, por não estar conectado ao projeto, por não estar conectado à grande obra que o Senhor tem para nós. E aí você acaba ficando uma pessoa desacreditada. Mas ainda dá tempo de plantar boas obras, ainda dá tempo de rever todos os conceitos e qualificar-se a partir de uma vida onde você é o concluinte do projeto que Deus colocou sobre a sua vida. Ele estabeleceu para você assim: olha, vá, pregue o evangelho, vá e faça discípulos. Não é hora de ficar olhando os outros fazer. Pode ser que você vai se deparar com alguns encontros desse tipo, onde vai querer te desanimar, onde parece que não tem o que você falar que vai trazer crédito à palavra de Deus. Mas a semente do Senhor é plantada a partir de você decidir estar nessa grande obra. E como eu disse antes, se você não está em uma grande obra por adesão, você está por não aceitar, não aderir ao projeto da grande obra. Você está servindo alguém, ou você está promovendo um desserviço, mas que você está. Que todos nós saímos daqui com o desejo de estarmos imbuídos na grande obra de Deus para nós.
Nós precisamos reconstruir muros. Nós precisamos avaliar aquilo que está acontecendo à nossa volta, irmãos, e nos colocar à disposição de servir pessoas. Porque tem um monte de gente que está à nossa volta, que está com a vida destruída, que está com os seus muros totalmente derrubados. E nós passamos por isso e não sentimos contrição. Neemias, ao ouvir de Anani, se eu não me engano o nome do caboclo, o que estava acontecendo na sua cidade, nos muros da sua cidade, ele sente empatia. E por isso o rei consegue enxergar nele a vontade de poder ajudá-lo, de enviá-lo para cumprir o projeto da grande obra. Você entende o que precisa acontecer conosco? Uma intencionalidade tão forte, que as nossas ações, os nossos serviços, têm que gerar contrição no coração de Deus. E não é a contrição lida lá em Tiago, onde o Espírito Santo tem ciúme de nós, porque nós estamos praticando pecado, mas Ele tem alegria de nos ver totalmente dedicados a tirar pessoas das trevas e trazê-los para a sua maravilhosa luz. Quer maior obra do que essa? Como foi dito aqui, se uma alma vale mais que o mundo inteiro, existe obra maior do que salvar uma vida? Existe obra maior do que transformar a história de alguém? Mas eu preciso que você entenda algumas coisas aqui para nós pontuarmos. Em primeiro lugar, uma grande obra gera aversão dos nossos inimigos. E aqui eu quero trazer para o singular, do nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Satanás, em todos os seus ardis, ele tem aversão pela sua decisão de estar em uma grande obra. Se você decidiu servir ao Senhor com toda a intencionalidade do seu coração, prepare-se, porque o diabo vai tentar destruir você. Se você não está passando nenhuma provinha, nenhuma lutinha, nenhuma lagrimazinha que cai assim, sabe, daquela coisa que não dá certo, tem alguma coisa errada acontecendo. Pastor, está tudo bem, ó, alegria total, uhul. Você deve estar numa grande obra, mas não é a obra de Deus, porque a obra de Deus, irmão, ó. Eu estou falando porque eu converso com vocês. Volta e meia alguém fala, pastor, eu não aguento mais. Eu não é, irmãos? Tem um monte de irmãos sorrindo para mim. Eu não vou falar seu nome aqui não, fica tranquilo. Aí eu falo assim, nós estamos numa grande obra, vamos avançar, nós vamos vencer, nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O que nós não podemos fazer é sermos reprovados. Deus não vai nos dar prova para nós perder não, irmãos. Vá para o capítulo 4 de Neemias. Você vai entender junto comigo aqui, a partir de alguns textos, como que é isso. Uma grande obra gera aversão do inimigo àquilo que nós estamos fazendo. A missão de Deus é nos dar vida e vida eterna. A missão de Satanás todos nós sabemos, é matar, roubar e destruir. E esse matar, roubar e destruir, irmãos, é exatamente através de falsos profetas. Homens como Sambalat e Tobias, homens que articulam contra homens de Deus, homens que articulam para poder desestabilizar homens de Deus, homens que articulam para descredibilizar o projeto de Deus, mas a obra de Deus não para por causa de homens assim. Ela prevalece por causa de pessoas como eu e você, que estamos posicionados em uma grande obra. As pessoas se levantam, e eu vou repetir, nossa luta não é contra as pessoas. Nós aprendemos aqui com Neemias que o grande desafio do cristão, no caso de Neemias aqui, né, do filho de Deus, é orar, porque Deus vai nos dar livramento. E a pessoa, e a situação, é com Deus, irmão. O que você está querendo? Não, vou voar com os dois pés no peito, pastor. Não, senhor, segura a onda. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Neemias capítulo 4, versos 1 a 3 diz: quando Sanbalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. Mais ou menos assim, ó. Ah, vai ele lá, diz que é crente agora, diz que é crente. Olha lá, olha lá, Fábio lá, ó. Crente, virou crente, olha lá. Rodrigo agora é crente, você sabia? Crente, é crente. Começa com um tom de ironia. Sabe, quando você chega no seu serviço, você já não fala mais aquelas besteiras que você falava. O que está acontecendo que você mudou? Começa a te ridicularizar. Verso 2: e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse:
O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construa, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Que petulância desse cara, né, irmão? O muro de pedra, por mais frágil que seja, não vai cair por causa de uma raposa passando em cima dele. Mas a intenção é desmoralizar o povo de Deus. A intenção é que toda a aversão contra o povo de Deus, contra o projeto, a grande obra, seja exposta, tanto em falas como em atitudes. Se nós não percebemos o que Deus está fazendo conosco a partir de uma decisão de vivermos uma grande obra, nós não vamos, irmãos, entender Jesus Cristo se entregando por nós e completando a grande obra do Pai. Porque os discípulos fizeram isso. Só quando Jesus ressuscita é que os discípulos percebem. Eles creem que Jesus é a rocha que não pode ser abalada, que nem é destruída. É só nós lermos João capítulo 2, versos 19 a 22, diz: Jesus lhes respondeu: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Aí depois que ele ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. O discípulo, a boa obra, a obra completada, é o crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E assim como Ele nos salvou, Ele também reconstrói os muros de pessoas que estão indo a passos largos para o inferno. Mas há uma necessidade de nós aqui, irmãos, credibilizarmos a obra de Jesus, para que nós entendamos que nós estamos dentro dessa grande obra. Essas ridicularizações que os meninos fizeram com o povo de Deus, nada os impediu de continuar e concretizar a grande obra. Se alguém te chamar de crentinho, fala: sou mesmo. Se alguém começar a querer ridicularizar você porque você não faz parte, não compactua de coisas que são aversas à palavra de Deus, problema deles, irmãos, porque a aversão do inimigo é querer destruir a sua vida, mas a graça de Deus te atrai, o amor de Deus nos constrange, isso nos fortalece, irmãos, a permanecermos na grande obra. Uma grande obra vai trazer a aversão do inimigo, e ele que sofra para lá, ele que morda o rabo dele para lá, que risca o chifre no asfalto de raiva, mas nós continuaremos na obra. Ah, pastor, eu não estou aguentando essa luta toda, pastor, é muita guerra, muita luta. O Senhor Jesus não te dá prova maior que você possa suportar, meu irmão. Tira essa história da sua cabeça. Tira esse sentimento de fraqueza de você. Jesus Cristo veio, padeceu, sofreu todas as dores que era para nós sofrermos. Ele ressuscitou e nos comissionou a pregar sobre essa ressurreição. Isto é a grande obra. O diabo vai se levantar, irmão. Não tem como dar outra notícia para você. Às vezes ele usa a gente de dentro de casa. E não é que as pessoas fiquem endemoniadas, não, irmão. Calma lá, não chega lá expulsando o demônio do seu parente. Não é isso não. É mais ou menos como Pedro, aconteceu com Pedro e Jesus. Pedro fala assim: Jesus, eu não vou deixar acontecer nada com o Senhor. Pedro, tem que acontecer para cumprir o propósito. Não vai acontecer. E nós íamos fazer a mesma coisa. Não, aqui ó, o Mário já ia dar um cravo maga. Não, é outro nome. Um golpe de karatê. Eita. Como é que é o nome? Arranca toco, sacode figueira. Pá, tchá. Jesus fala para Pedro assim, ó: para trás de mim, Satanás, que eu não te conheço. Jesus chama a noite de Satanás. Meu Deus do céu. Você imagina Jesus olhando para você? Jesus, para trás de mim, Satanás. Ô Jesus, pelou, hein? Mas a ação do inimigo estava articulando para que o propósito não se cumprisse, para que a obra não se completasse. Foi necessário ter que repreender Satanás. A partir da reação de Pedro, carne. É a gente, irmãos.
Sabe esse momento explosivo que nós temos? A ira, às vezes o nosso sentimento de querer resolver com as nossas próprias mãos, o nosso jeito. Tem hora que você tem que falar para você mesmo: para trás de mim, Satanás, porque a obra da carne não vai prevalecer o Espírito Santo de Deus, e a obra vai se completar. Sua mansidão pode salvar vidas. A sua decisão de levar desaforo para casa pode salvar uma vida. Esta é a grande obra. Você ir para a oração, não levar em conta a ridicularização, não se posicionar como quem quer lutar contra os seus inimigos. Se posicione como servo de Deus, porque assim como Deus fez em Jesus Cristo, Ele morrendo, ressuscitando ao terceiro dia, nós um dia fomos sepultados com Ele no batismo, e ressuscitamos com Ele também no ato simbólico, e agora podemos participar do corpo e do sangue dEle. Que moral que nós temos, irmão. É a mesma coisa de você chegar na obra, para você poder rebocar um muro. Só que quando você chega na obra, tem 10 serventes de pedreiro. Um te entrega a colher com a massa pronta. Tem mais 2 batendo a massa lá. Tem outro banando você para você não ficar com calor. Tem outro vindo com um copo de tereré. Tá facinho. Tá facinho. Mas você sabe quem que coloca empecilho? A gente. Esse tereré está quente, hein, servente? Banda mais rápido aí, servente. Por que está me dando uma colher só? Está demorando demais. A igreja está ficando pequena, o ar estragou, o som está alto, o pastor prega mal, o irmão desafinou. Até o negão nós tirou aqui da igreja para ninguém brigar, que tinha um cachorro aqui dentro da igreja. Ninguém nunca brigou não. Mas a gente arruma empecilho com tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque o inimigo está articulando, inclusive no nosso DNA, na nossa natureza pecaminosa. Sabe aquele dia que você foi embora com raiva de mim? Eu te perdoo em nome de Jesus. Credo, pastor, que negócio fica com raiva de você? Ô irmão, só se você não for ser humano. Porque tem dia que a gente fala uns negócios que dói na gente mesmo, imagina se não dói no você. Eu peco, eu falho, você peca, você falha, nós somos equivocados. Tem hora que nós temos que falar para a nossa carne: eu não aceito ser dominado por você, o Espírito Santo me direciona. Porque, irmãos, a finalidade é a grande obra. O que o inimigo está fazendo para poder desestabilizar a igreja, irmãos, está conectado a tentar nos desunir, a tirar o projeto de comunhão das nossas vidas. Mas em nome de Jesus, nós vamos prevalecer a partir do perdão, a partir do relacionamento intenso, a partir da unidade da igreja. E o inimigo, com toda a sua aversão, vai engolir a sua raiva e vai sair como um derrotado, porque ele já perdeu na cruz. Jesus venceu a morte e nós somos mais que vencedores nele, amém? Em segundo lugar, uma grande obra sofre ataques, irmãos. Você está achando que ia ser mar de rosas? Tem um cantor das antigas que fala assim: olha, pregadores de rosas, pregue os espinhos também, pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Não é só sobre rosas, irmãos. Tem ataque, tem afronta. Uma grande obra sofre grandes fiscalizações. Começa a construir uma obra para você ver se agora o CREA já não bate lá. Não, mas pastor, é um negócio pequenininho que eu estou fazendo lá. Não regulariza não. Não entra na regra não. Não vai para aquilo que está denominado na regra não. Não entra no conceito do que a obra está mandando você fazer não. Logo, logo você tem a sua obra embargada. A gente sofre ataques, irmão, de todos os lados. Não dá para fazer de qualquer jeito. Os ataques fazem o que conosco, pastor? Nos desanimam, nos deixam chateados. Não, irmãos, nos fortalecem e nos fazem avançar. Nos fazem cada vez mais fortes e impactantes para poder romper com toda a barreira e vencer tudo. Afinal de contas, nós somos mais que vencedores. No capítulo 4 de Neemias, versos 7 a 9. O texto diz assim: quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. A fúria, irmãos, é o primeiro passo para o ataque. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Grave essa palavra, porque o ataque nem sempre vai ser um soco na boca do seu estômago, mas às vezes vai ser uma palavra maldizida, para não dizer maldita,
que vai gerar no seu coração contrariedade contra a grande obra. O verso 9 diz: mas nós oramos ao nosso Deus, e colocamos guardas de dia e de noite, para proteger-nos deles. O segredo está nos joelhos no chão. Ah, mas esta grande obra está tendo ataque demais, irmãos. O texto diz que esses meninos aqui estavam tão preocupados, que com uma mão eles faziam a obra, e com a outra eles guardavam a espada, porque a qualquer momento podia acontecer um desastre, um ataque, e eles estarem preparados. Então a oração, ela precisa acontecer a partir de nós, mas a vigilância também. Onde é que está a espada? Quem pode levantar a sua espada aí? Enquanto estamos orando, estamos armados até os dentes. Vem contra nós, Satanás, que você vai ver o que a nossa Bíblia é capaz de fazer. Ele não é nem doido, irmãos. Muitos de vocês já falaram comigo: pastor, mas parece que o inimigo está contra mim. Deixa eu falar um negócio para você aqui, irmãos. O diabo não é nem besta de tocar no você. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E se você está armado, ele passa longe. Ele sabe que isso aqui fere. Fere a gente que querer nele, imagina. Imagina o diabo que conhece a Bíblia mais do que você. Os ataques, a grande obra, o seu posicionamento como um trabalhador desta obra vai gerar ataques. Só que os ataques só respondem, irmãos, ao nosso posicionamento. Se você está focado em construir a obra, ou reconstruir alguém do seu estado pecaminoso, você vai ser constrangido a parar. Mas a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você é justificado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Não há ataque nenhum que te pare, querido, porque há poder na sua oração. Há poder na vigilância a partir da leitura da palavra, da decisão de viver totalmente direcionado pelo Espírito Santo de Deus. A grande obra gera ataque, mas ataques, irmãos, só correspondem ao seu posicionamento. Por isso eu disse no começo: se você não está na obra, você não vai sofrer ataque. Está tudo bem, pastor, nada, está acontecendo nada. Você não está na obra. Na obra de Deus, é claro. Você, quem sabe, está servindo a outro Deus. Mateus capítulo 12, versos 22 a 25 diz: depois disso levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus, eu vou mudar aqui, tá? Quando os Sambalate e os Tobias ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Olha o que é o conceito, irmãos, de você estar atento aos ataques. O diabo está doido para nos atacar, inclusive mediante as nossas boas obras. Jesus vai, cura aquele jovem de maneira integral, espiritual, físico, emocional. Ele é reconfigurado, ele é reconstruído. Mas aí aparece uns abençoados e fala: você viu de lá que está piscando? Oi, então. Nem eu estava vendo. Obrigado, viu, Mário? Deus conserve essa visão aí. Amém. Até agora eu não estou vendo piscando. Está acabando mesmo a pilha, irmãos. Amém. Agora dá mais 1 hora de pregação. Jesus cura integralmente esse jovem, transforma a história dele, mas aparece alguém querendo trazer obstáculos, ataques. Uma obra salvadora de Cristo, uma obra onde Jesus Cristo está transformando vidas, é chamada de uma obra de Beelzebu. Você está vendo a obra acontecendo, a graça de Deus se derramando, vidas sendo salvas, e chega alguém e fala assim: não é Deus não. Teve eu não vou nem titular o nome do cara,
Ele já foi da nossa igreja, muito tempo atrás. E ele disse assim uma vez na rede social dele, e é claro que ele não falou o nome da igreja, senão eu ia dar uma oração para ele. Cuidado, hein, pastor. A pessoa, a igreja está crescendo. Você está achando que câncer também não cresce, não? Tem que respirar fundo, hein? Deu vontade de chamar o Suzano para nós resolver essa parada aí, Suzano. Para trás de mim, Satanás. O que faz a igreja crescer, irmãos, é uma igreja empenhada na grande obra. Mas olha como que as pessoas, os Sanbalates e Tobias olham para o crescimento da igreja. Ele está falando que todos nós aqui, influenciadores da palavra de Deus, somos como câncer. Você entende como que uma pessoa dessa não permanece? Porque o reino dividido não subsiste. Se vocês quiserem saber o nome, depois eu até falo, irmão. Não vou falar aqui não por uma questão de não expor e não me processar. Eu falo para qualquer um de vocês quem é a pessoa, até para não gerar controvérsias, né? Olha como que as pessoas olham, a igreja está crescendo, o projeto está desenvolvendo, e aí chega Jesus e fala desse jeito assim, raça de víboras, no verso 34. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Ouse dizer que essa igreja é um câncer. Ouse dizer que nós estamos crescendo aqui a partir de uma ação maligna. Ouse dizer. Estou desafiando você, irmão, com a autoridade do céu aqui nessa noite. Nós estamos imbuídos em uma grande obra. Qualquer um que se levantar contra a grande obra vai ter com o Pai Celestial. Eu não vou bater de frente, irmão. Sabe o que eu faço? Bloqueio na rede social. Nem converso mais. Outro dia eu vi até ele fazendo uma cagada na rua e mandei mensagem para alguém. Falei, avisa lá que ele vai ser preso. Foi isso que eu fiz. Fiquei com dó. Podia ter deixado de se lascar, né, irmão? Não pode pagar o mal com o mal, não. Vocês vigiam. Mas as pessoas, elas se perdem no processo. Acham que estão em uma grande obra, mas às vezes estão construindo algo para si mesmo, um reino pessoal. O nosso projeto é reino de Deus. Pelas suas palavras você pode ser absolvido. Pelas suas palavras você pode ser condenado. É assim que a palavra de Deus fala. Nós estamos sendo atacados. Parem de lutar. O contra-ataque é com Jesus. Quem faz a obra é Jesus. Nós somos somente os executores daquilo que Deus provisionou para nós e nos enviou a fazer. Parem de lutar. Em terceiro e último lugar, uma grande obra requer vigilância. Vigilância. Neemias no capítulo 4, versos 19 a 20, ele diz: então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro, do lugar onde vocês ouvirem o som da trombeta. Junte-se a nós ali, o nosso Deus lutará por nós. O pastor está aqui com a corneta gritando: bora mudar de salão, vamos construir uma grande igreja, vamos pregar o evangelho na praça, vamos orar nas casas de oração. É a corneta tocando para que você se junte ao grande projeto, a obra salvadora de Cristo através de nós, irmãos. Me permitam ser Neemias aqui nesse lugar. Me permitam conduzir vocês a nós estarmos nessa grande obra. Não que eu sou o dono da grande obra, mas nós estamos aqui, irmãos, no mesmo projeto de liderança. Eu quero cuidar de você para que você cuide mais 100, mais 200. E todos nós sejamos atentos à conexão de que Deus quer fazer conosco. Nós estamos cercados, os nossos inimigos estão ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas o Espírito Santo de Deus está conosco, nos garantindo vida eterna. Ele está dizendo assim: não precisa lutar, não fica brigando com ninguém, não discuta com ninguém. O nosso Deus lutará por nós.
o nosso apego, irmãos, é a mão no arado de um lado e a espada do outro. A espada não é para você ficar ferindo ninguém, não. Deixa que ela cumpra o papel dela. Quem lê é transformado. Quem lê é revigorado. O diabo está o tempo todo tentando nos destruir. Mas se nós estamos conectados a Jesus, o nosso Deus lutará por nós. Para terminarmos, Marcos capítulo 13, verso 33. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá este tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa a sua casa, encarrega de tarefa cada um dos seus servos, e ordena ao porteiro: vigie. Portanto, ou seja, esse papo é com vocês, esse papo é com a igreja de Nova Alvorada do Sul, esse papo é com a gente. Vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Você não sabe quando o dono da obra vai voltar, se é à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ou ao amanhecer, se ele vier de repente, que não nos encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos: vigiem. Anexe isso ao projeto. Quando ele voltar, você vai estar na obra, com a espada de um lado e a mão no arado do outro. Quando ele vier buscar a igreja, ele vai achar fé na terra. Vou perguntar de novo. Quando ele vier buscar essa igreja, ele achará a fé aqui nesse lugar? Eu e você precisamos estar conectados a Jesus, irmãos. Jesus Cristo vai vir. Ele completou a obra salvífica. Ele falou assim: através de mim todos podem ser salvos. E aí ele nos comissionou a construir os muros. Muros derrotados como os seus eram algum tempo atrás. Lembra como era seu casamento destruído? Lembra como era a sua vida de prostituição? Lembra como era a sua vida de bebedeira? Lembra como era a sua vida de promiscuidade fora dos caminhos do Senhor, nas drogas? Alguém um dia trabalhou para reconstruir os teus muros. Alguém um dia mudou a sua história a partir do Espírito Santo. Quando Jesus Cristo voltar, vai encontrar você vigiando, com a mão na obra, com o coração dedicado às coisas do Senhor. Fique de pé, eu quero orar com você.